Olá, muito bom dia. É um privilégio estar com você que está aí do outro lado dessa tela, para nós começarmos mais uma semana falando de coisas boas. E como eu costumo dizer sempre, é mais um dia, mais uma semana, mais uma oportunidade para a gente viver e fazer coisas boas. Que Deus te abençoe, que a sua semana seja excelente. Quero começar esse devocional lendo com vocês Romanos, capítulo número 12, versículo 16, que diz assim, olha, tenham a mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a estar com todo tipo de pessoa. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Você já reparou que tudo nessa terra está debaixo da influência da mudança? Olha para você mesmo. Provavelmente o corpo que você tem, ele já não é mais o mesmo de 10 anos atrás, né? Provavelmente. Provavelmente também as convicções que você tinha há 15, 20 anos atrás, algumas delas tenham sido modificadas pela sua evolução como pessoa, como ser humano, e hoje você entende de uma forma diferente. Seus sonhos, projetos, ideais, provavelmente também eles se mutaram, eles mudaram. E a sua vida, em geral, ela provavelmente mudou em alguns aspectos. De repente você era solteiro, agora está casado. De repente você morava numa cidade, hoje mora em outra. E provavelmente então assim também as pessoas que circundam você, muitas delas devem ter mudado. Mas louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a Bíblia diz que no Senhor não há nem mudança e nem sombra de variação. Tudo muda. Se tem uma coisa que é certa nessa nossa vida, é que as coisas vão mudar. Mas o nosso Deus continua sendo o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Talvez uma dica que eu possa te dar nessa segunda-feira para mudanças é a gente entender que os nossos pensamentos são algo que nós precisamos vigiar para que nós possamos passar por momentos de mudança de uma forma saudável, de uma forma boa. Jesus era uma pessoa que tinha a sua saúde mental preservada. As pessoas iam até Jesus porque Jesus estava bem. Ele estava bem em qualquer situação da sua vida e até mesmo na sua morte. Ele estava bem porque sabia que cumpria o seu propósito. Então a sua força mental era tão grande que ele conseguia equalizar com as mudanças que ele vivia no seu dia a dia, nas etapas da sua vida. Nossos pensamentos, eles precisam ser vigiados e eles precisam ser lapidados pela nossa força de vontade. Sabe por quê? Porque os nossos pensamentos, eles dão origem às nossas emoções. E as nossas emoções, elas vão guiar as nossas atitudes, o nosso comportamento. Muitas vezes, pessoas que têm um comportamento errático, elas não fazem isso porque elas querem, mas elas fazem isso porque elas não conseguem equalizar o que elas têm dentro com aquilo que elas estão vivendo lá de fora. Fazer com que o nosso pensamento ele trabalhe em nosso favor vai nos fazer atravessar momentos de dificuldade de uma forma correta, de uma forma saudável. As coisas mudam e às vezes elas mudam para pior. Às vezes você estava no emprego e agora você está num emprego inferior. Às vezes você estava vivendo uma situação financeira favorável e hoje ela é desfavorável. Essas mudanças são indesejadas, elas são ingratas, porém, muitas vezes elas chegam sem nos avisar. E se a nossa mente ela não estiver cativa às alturas, cativa em Cristo Jesus, é provável que nós passemos por momentos de dificuldade e que a gente até entre numa crise de pânico, de depressão. Controlar os nossos pensamentos é viver aquilo que a Bíblia diz, que nós temos a mente de Cristo. Quero, em nome de Jesus, nessa manhã, que Deus abençoe sua mente, para que você possa viver momentos de mudança, sabendo que Deus está no controle de tudo. E eu não li Romanos capítulo 12, versículo 16 à toa. É que há uma chave aqui para as nossas vidas. Dizer que nós não devemos ser orgulhosos,
mas que nós devemos estar disponíveis para viver as mudanças que se apresentam na nossa vida. E ele termina, o apóstolo Paulo termina escrevendo aos Romanos dizendo o seguinte, que nós não devemos ser sábios aos nossos próprios olhos. Isso fala para mim de que nós não devemos estar fechados nas nossas próprias convicções, imaginando ser isso a sabedoria, mas que nós devemos absorver tudo aquilo que acontece ao nosso redor, para que o nome do Senhor seja glorificado e nós tenhamos uma vida saudável. Deus te abençoe, boa segunda-feira, é o que eu te desejo em nome de Jesus. Amém.